Fala pessoal, Shalom no coração, bem-vindos ao nosso devocional. Abra sua Bíblia comigo no livro de Números, capítulo 23. Números, capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos 19 ao 24. Quem está conosco no chat, já coloca aí a referência para que quem for chegando saiba qual é o texto que nós estamos falando. Inclusive, enquanto você abre a sua Bíblia, deixa o seu like nesse vídeo, o seu like ajuda demais para que essa transmissão alcance outras pessoas. Eu te convido em especial hoje a compartilhar esse link com alguém. Se essa palavra falar com você, compartilha com alguém que você sabe que vai falar com ela também, com ele também. Eu tenho certeza que você pode ser um instrumento nas mãos de Deus compartilhando esse link. Eu te convido também a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, estar conosco aqui de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Vamos lá, gente, Números capítulo 23, eu vou ler do versículo 19 ao 24 e trazer uma breve contextualização aqui. Eu tenho certeza que essa palavra vai te acrescentar muito no que diz respeito à proteção de Deus contra todo encantamento, contra todo trabalho espiritual que foi feito contra a sua vida. Vamos lá? Versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não o posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, o seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel, que coisas Deus tem realizado. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão. Não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Gente, olha que palavra poderosa de Deus, que nós podemos abraçar também como uma promessa para as nossas vidas. Sobre Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Se você estava aqui ontem, inclusive, por coincidência, ou jesuicidência, né? Eu quis dizer que não estava programado, não sabia que eu ia ministrar essa palavra hoje. Mas ontem nós falamos sobre Abraão ser considerado o pai da fé, e em específico em Romanos capítulo 4, o apóstolo Paulo nos ensina que os descendentes de Abraão não são apenas aqueles descendentes genéticos, os filhos ali, Isaac, Jacó, as 12 tribos e a nação de Israel, mas também os filhos na fé são considerados por Deus filhos de Abraão. Se você acredita no Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Jacó, você também está debaixo das mesmas promessas que Abraão estava. Então, complementando e trazendo um pouco Só um momentinho aqui, gente. Trazendo um pouco do entendimento de ontem, hoje eu quero falar sobre a proteção espiritual que Deus tem sobre as nossas vidas. Gente, não há nada mais poderoso no mundo espiritual do que o sangue de Jesus. O sangue de Jesus, ele é tão poderoso que ele nos purifica de todo pecado. Então, a grande pergunta que eu faço é: você cometeu algum pecado nesse ano de 2023? Poxa, claro, muitos de nós, né? Eu faço até de brincadeira que eu poderia perguntar esse mês, essa semana, hoje, se você cometeu pecado, e provavelmente a resposta seria sim. Afinal de contas, nós podemos pecar em ações, palavras ou em pensamentos e intenções. Nós temos a natureza pecaminosa. Porém, sabe o que é que nos guarda contra a condenação do pecado? É o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Ele é tão poderoso, ele é capaz de encobrir uma vida de erros que todos nós temos. Então Deus, ele pode pegar o nosso passado e nos salvar, nos absolver de todos os pecados. Tamanho o poder do sangue de Jesus, tamanho o poder do nome de Jesus. A Bíblia fala que o nome de Jesus é um nome ao qual todo joelho no céu, na terra e abaixo da terra se dobrará. Toda a humanidade um dia
reconhecerá que Jesus é o Senhor. Essa realidade já é reconhecida pelos anjos de Deus, já é reconhecida pelos demônios, que são os anjos caídos. Todo o mundo espiritual se dobra diante do nome de Jesus. Então, se nós temos uma proteção como essa, por que temer a pragas? Por que temer a encantamentos? Interessante que eu conheço muitos cristãos que tremem de medo de saberem que alguém fez um trabalho contra a vida deles. Fulano fez um trabalho contra a minha vida, já agora por mim, porque tem um feitiço feito contra a minha casa, contra a minha família, e eu quero proteção. E não é que você não possa orar por proteção, na verdade você até deve, eu recomendo que você ore pela proteção da sua vida, da sua casa, da sua família, mas você não precisa ter medo, tá bom? Conta-se uma história, e eu já presenciei algumas pessoas realmente fazerem isso, mas conta-se a história que alguém estava orando a Deus bem baixinho, e aí o pastor chegou perto da pessoa, né, e falou assim: vem cá, você tá orando baixinho? Aí o irmão falou assim: não, pastor, eu tô orando baixinho aqui, é pro diabo não ouvir a minha oração. Gente, é incrível como nós empoderamos de modo desproporcional a Satanás e a todo o inferno. E sim, Satanás ele tem poder, o inferno tem poder. Porém, em 1 João capítulo 4, versículo 4, a Bíblia diz assim, ó, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então não sou eu nem você que somos mais fortes que Satanás. Porém, Deus, através do Espírito Santo morando dentro de nós, este sim é trilhões, zilhões, não tem nem palavras para descrever o quão superior, o quão poderoso é Deus diante do poder das trevas. E nós estamos aqui numa história bíblica bastante interessante. Havia um homem chamado Balaque, que ele contrata um homem chamado Balaão. Balaque contrata Balaão. E Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Foi contratado para fazer ali um trabalho para amaldiçoar o povo de Israel. E é interessante que Balaão ele tenta amaldiçoar Israel, mas ele não consegue, ele abre a boca para amaldiçoar e só sai bênção, né? Então o próprio Deus fala com Balaão, e justamente isso aqui que eu li são palavras de Balaão explicando a Balaque por que ele não estava conseguindo amaldiçoar o povo de Israel. Quero abrir um parêntese aqui para contar para vocês uma experiência que eu tive alguns anos atrás, muito interessante. Uma pessoa confessou para mim que havia sido contratado para fazer um trabalho contra a minha vida e ganhou um determinado valor financeiro. E a pessoa estava, de certa forma, frustrada e também já sentindo o toque de Deus diante de toda essa história, porque ela não conseguia fazer um trabalho contra a minha vida. Aí a pessoa falou assim, olha, eu nem vou desperdiçar meu tempo fazendo um trabalho contra você, porque você é muito bem protegido espiritualmente. E a pessoa falou uma coisa interessante, falou assim, olha, se eu fizer um trabalho contra você, o máximo que vai acontecer é você ver um vulto na sua casa. Não consigo passar disso. A sua proteção espiritual é muito forte. E a pessoa não conseguia explicar por que eu era tão bem protegido espiritualmente. E essa foi a deixa que eu percebi para poder falar para ela de Jesus Cristo. De explicar para ela por que mesmo sem eu saber de coisas que estavam ocorrendo acerca da minha vida, acerca do meu nome, acerca da minha história, Deus estava ali me protegendo e ela era incapaz de fazer algo contra a minha vida. Eu não sei hoje onde se encontra essa pessoa, mas sei que naquele momento ela ficou quebrantada, a pessoa ficou quebrantada naquela história porque de fato ela viu uma pessoa que servia a outras realidades espirituais, tentou fazer um trabalho, ele não conseguiu porque ela encontrou uma proteção maior do que a quem ela servia, a quem ela adorava, né? Se você puder dar um glória a Deus aí onde você estiver, realmente uma história maravilhosa. E Balaão, ele passou por isso aqui. Ele tenta amaldiçoar o povo de Israel e ele não consegue. Por quê? Porque sobre Jacó não vale praga nem encantamento. Gente, quando se fala assim sobre Jacó, é sobre a nação de Israel, sobre o povo de Deus. Se você serve a Deus, contra a sua vida não vale praga nem encantamento. Mas, Tiago, fizeram um feitiço muito poderoso, é um espírito muito poderoso, é uma pessoa muito poderosa. Meu irmão, mesmo que o inferno inteiro se levante, Deus é pela tua vida. Agora, o mais interessante, eu quero compartilhar com vocês aqui a título de conhecimento, essa aqui, sem sombra de dúvidas, se eu fosse dar um curso sobre batalha espiritual, eu faria uma aula de pelo menos umas 3 horas só sobre isso aqui, que estou tentando resumir em 15 minutos, tá? É muito mais profundo, mas eu não posso deixar esse devocional passar sem ler com vocês Apocalipse 2,14,
que traz um detalhe muito interessante sobre essa história de Balaão. Lembre que Balaão era um profeta pagão. Ele ouviu a Deus, sim, Deus falou com ele, sim, mas ele era um profeta pagão, contratado para amaldiçoar o povo de Israel. Ele não conseguiu. Ele está explicando para a pessoa que o contratou por que ele não conseguiu. Não tem como amaldiçoar o povo de Israel, porque Deus abençoou eles. E ponto final. Então, o destino dele está selado, não tem como amaldiçoar eles. Mas Apocalipse, capítulo 2, versículo 14, eu quero compartilhar com vocês. Olha o que tem aqui, ó. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Isso aqui é uma carta já em Apocalipse, dentro daquela carta às 7 igrejas da Ásia, né? Vamos ler só esse versículo isolado para a gente remir o tempo. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Olha só, olha que interessante. O que são esses ensinos de Balaão, gente? Continua o versículo. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Olha que interessante. O mesmo Balaão que está explicando que não conseguia amaldiçoar o povo de Deus, amaldiçoar o povo de Israel, ele agora tem um ensino, ele tem uma doutrina, e a doutrina dele é um ensino contra os israelitas, contra o povo de Deus, armando ciladas contra o povo, perdoe, Jesus, armando ciladas contra o povo de Deus, ensinando o povo de Deus a comer alimentos sacrificados aos ídolos e a praticar imoralidade sexual. Deixa eu trazer um contexto aqui para você entender. Balaão, ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus. Ele não conseguiu ali fazer um trabalho espiritual, uma feitiçaria, uma amarração contra o povo de Deus. Mas ele ensinou a Balaque uma estratégia. Ele falou assim, ó, Balaque, esse povo aí não tem como você amaldiçoar. Esse povo é muito bem protegido espiritualmente. Mas eu tenho uma estratégia aqui. Introduza no meio deles mulheres para que eles se prostituam e ofereçam alimentos consagrados. Quando eles começarem a mergulhar no pecado e pecando abrirem brechas no relacionamento deles com Deus, aí sim você vai poder atacá-los e você vai prosperar contra eles. Eu quero te ensinar o seguinte, gente. O maior perigo que existe contra a saúde da sua espiritualidade não é Satanás, não é o inferno, não são os demônios, mas é a sua carnalidade, é o seu pecado. Porque Satanás, ele não consegue te amaldiçoar sem a permissão de Deus. Ele não consegue te tocar sem a permissão de Deus. Se você vai ali para a história de Jó, por exemplo, Satanás, ele recebe uma autorização prévia de Deus, prévia e limitada, para que ele toque em algumas coisas na vida de Jó. Veja que é uma autorização limitada. Deus fala, não tire a vida dele. Toque nos bens, toque na saúde, toque na família, mas não tire a vida dele. Então, Satanás, que é um espírito poderoso das trevas, ele precisa de autorização para tocar na sua vida. Olha que interessante. Então, Deus, ele já te protege. Porém, quando nós mergulhamos no pecado, nós abrimos brechas espirituais. E através dessas brechas é que os estragos são feitos na nossa vida. O que eu quero te ensinar aqui hoje é muito simples. Primeiro, você é muito bem protegido espiritualmente. Não adianta fazerem nenhum trabalho contra você. Não adianta lançarem uma palavra contra a sua vida. Não adianta torcerem contra você, porque maior é o que está em nós, 1 João 4,4, do que aquele que está no mundo. Porém, nós precisamos vigiar constantemente para não abrirmos brecha para que Satanás atue na nossa vida. Muitas vezes é pelas nossas atitudes, é pelas nossas decisões que nós sofremos os maiores danos da nossa vida. É pela nossa forma de agir, de pensar, de falar, de viver, que nós acabamos abrindo as portas da nossa vida para que grandes estragos aconteçam. Eu costumo brincar que antigamente tinha um programa na Rede Globo, nem sei se tem ainda, talvez até tenha, chamado Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Quem lembra desse programa? Quando eu assisti ainda, há muitos anos atrás, passava no domingo pela manhã, né? Pequenas Empresas, Grandes Negócios, e era uma revista digital sobre empreendimento. Eu costumo brincar no trocadilho, falando de pequenas brechas, grandes estragos. Ninguém tropeça em pedra grande. Você dificilmente na rua vai tropeçar numa pedra grande. Por quê? Porque a pedra grande você visualiza e logo você desvia o trajeto. Os tropeços que nós temos na rua são as pedras pequenas.
é naquele paralelepípedo mal encaixado. Da mesma forma, a nossa vida espiritual, muitas vezes, é nas pequenas brechas que Satanás acaba fazendo os grandes estragos. Nós temos que vigiar contra esse ensino de Balaão, essa doutrina de Balaão, porque Deus, ele vai nos proteger contra todo mal. Porém, infelizmente, nós somos o maior perigo para a nossa própria saúde espiritual. Entende? Ontem não, de quarta-feira, inclusive, o pastor Saulo pregou na nossa igreja, pregação sobre Pedro andando sobre as águas ali com Jesus, aquele milagre maravilhoso. E uma coisa interessante que o pastor Saulo falou foi o seguinte: olha, Jesus, ele vem nos salvar, mas nos salvar de quê? Né? Você pergunta, de que Jesus vai me salvar? Do inferno, do diabo? Me salvar de, sei lá, de qualquer coisa? Jesus, ele vem nos salvar de nós mesmos. Já parou para pensar isso? Que Jesus, ele veio para te salvar de você mesmo. Olha que coisa interessante. Isso mostra que a nossa vigilância é aquilo de mais espiritual que nós podemos ter em muitos momentos. Tem pessoas que acham que o ponto mais espiritual da semana delas é quando estão cantando no domingo na igreja, né? Fala, Thiago, o momento mais espiritual com Deus é lá no louvor da igreja, ou na pregação do pastor, ou é naquele momento que tocou uma música ali no rádio do meu carro e Deus começou a falar comigo. Pode ser realmente que seja um momento intenso, porém nós não podemos desprezar aqui em todo o nosso dia a dia, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir, nas ideias que nós abraçamos, nos discursos que nós pregamos, em cada detalhe. Todo espaço da nossa vida é 100% espiritual. E sendo 100% espiritual, esses espaços da nossa vida eles carecem de vigilância. Porque se nós não vigiarmos, aí sim, o mal entra e causa um estrago muito, 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 muito grande. Mas eu oro para que através dessa palavra, o Espírito de Deus comece a falar ao seu coração do que você precisa vigiar, no que você precisa mudar. E eu sinto aqui no meu coração, eu sinto que enquanto eu estou falando aqui, Deus está ministrando especificamente no seu coração o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado. Talvez algo que você precise confessar para alguém dizendo, Thiago, eu preciso de ajuda nessa área, eu preciso confessar isso, isso, isso. Eu preciso ser tratado, ser trabalhado, ser mentorado nessa situação específica da minha vida. E esse reconhecimento de que você está indo mal, de que você está precisando de ajuda, quem sabe é o start para a sua melhora. Quem sabe é o start para a sua libertação. Quem sabe é o start para a transformação que você tanto deseja. O start para você ser finalmente mais que vencedor em Cristo Jesus. Saiba que o inferno inteiro contra a sua vida não pode fazer nada. Porém, a sua carnalidade, o seu pecado, o seu desleixo, ele pode provocar um grande estrago na sua vida. Eu quero ministrar isso no seu coração, desejando que você entenda o profundo valor que Deus tem para te proteger e o profundo valor que existe na vigilância, em estar caminhando nos caminhos do Senhor, na direção do Senhor, nos passos de Cristo, nos passos da palavra de Deus, para que aí sim você possa estar livre de todo mal, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar juntos? Senhor Deus, eu te peço, Pai, que o teu Santo Espírito possa falar profundamente aos nossos corações de um modo específico, ó Deus. Eu oro para que o Senhor visite cada ouvido, cada coração nesse momento, para que, ó Deus, tu possas tocar na nossa alma, nos trazendo clareza sobre os pontos que precisam de maior vigilância, os pontos que precisam de mudança, que precisam, meu Deus, de entendimento, que precisam de treinamento, que precisam de desenvolvimento, Senhor, para que nós não venhamos a abrir brechas para os estragos, para os laços que o inimigo tem preparado contra nós. Nos ajuda a vigiar, nos ajuda a orar, nos ajuda a discernir, nos ajuda a entender, Pai, as realidades espirituais ao nosso redor. Eu agora declaro, ó Deus, a tua bênção, eu declaro olhos espirituais abertos na vida de todos os que estão aqui orando comigo nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa um like nesse vídeo, o seu like ajuda muito para essa palavra poderosa chegar para outras pessoas. Eu te peço também, comenta aqui embaixo como essa palavra falou ao seu coração. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações. Estamos juntos de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. E aos sábados, também às 7h30,
eu coloco aqui um período de adoração musical para você ter também o teu devocional aos finais de semana, tá bom? Deus abençoe a todos. A gente se vê por aí. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.